tema da ministração de hoje é ajuste sua mente para viver milagres. Agora, fala assim, bem alto comigo em nome de Jesus. A minha identidade, ela não é definida pelo problema que eu enfrento. A minha identidade é definida pela resposta que eu decido dar. O problema revela o cenário, mas é a minha resposta que revela quem eu sou. Amém? Vamos entender isso através da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, dos versos 21 ao 42. Marcos, capítulo 5, dos versos 21 ao 42. O texto diz assim, está aqui na tela, você pode acompanhar. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali, no meio da multidão, certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha, mas, ao invés de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu que o seu corpo estava livre daquele sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam então os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde a criança se encontrava. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou todos atônitos. Vamos entender esse texto em nome de Jesus? Na verdade, antes da gente entender esse texto, vamos voltar um pouquinho atrás na história. Recentemente, eu não sei exatamente se 2, 3 semanas, eu ministrei sobre o tema Vencendo o Medo para Viver Milagres. Quem estava aqui nesse dia? Vencendo o Medo para Viver Milagres. E esse texto que a gente acabou de ler, na verdade, é a continuação no sentido literal dessa história. Então a gente vai navegar na história, voltar um pouquinho lá atrás para a gente relembrar a ministração, é sempre importante lembrar, e nós vamos dar a continuidade. Então Jesus, ele vai chegar numa cidade, tira só um pouquinho do retorno, Marcelo, que eu estou sentindo um pouquinho alto, meu retorno tira só um pouquinho. Quando Jesus ele chega na cidade de Gadara, Gadara era uma cidade pagã, um território que tinha uma grande opressão espiritual, era um lugar espiritualmente que carregava uma bagagem muito pesada, onde não se tinha praticamente nenhum conhecimento acerca de Deus. O povo não conhecia acerca de Deus. Ali era um ambiente de práticas espirituais distorcidas. Naquela cidade tinha um homem, e esse homem, quando ele era possuído por uma legião de demônios, ele botava o terror na cidade, aterrorizava toda a cidade. Esse homem era considerado naquela cidade um problema sem solução. Por que um problema sem solução? Porque ninguém podia conter aquele homem quando ele estava possuído pelos demônios. Isso fazia com que o ambiente da cidade fosse um ambiente tomado pelo medo. Então aquela cidade conhecia o medo de perto. Aí Jesus chegou naquela cidade. Quando Jesus pisa em Gadara, tudo muda. Porque com uma única palavra, Jesus ele vai quebrar a opressão,
que afligia a vida daquele homem há muitos anos. Jesus vai expulsar a legião de demônios e Jesus vai devolver a identidade daquele homem. O texto bíblico diz que aquele homem não tinha nome, que vivia em cemitério, que dormia em sepulcros, era um homem que andava nu, era um homem sem identidade, sem dignidade, sem sanidade. Jesus pisa naquela cidade e muda a história daquele homem. Agora Jesus devolve a ele a sua identidade, agora ele tem um nome. Aquele homem que era um homem que botava o terror na cidade, agora está ali, sentadinho, quietinho, bem vestido, ouvindo Jesus falar. Então Jesus entra naquela cidade, ora por aquele homem, expulsa o demônio, faz uma transformação radical na vida dele, devolve a ele a identidade, a sanidade e a sua dignidade. O que antes parecia um animal selvagem, agora está ali sentado, ao lado de Jesus, vestido, em perfeito juízo. Um milagre absolutamente inexplicável aos olhos daquele povo. Aquela comunidade não conseguiu entender aquele milagre. Quando eles veem aquele homem que antes parecia um bicho, agora ele está ali como uma pessoa comum, sentada ao lado de Jesus, aquilo assustou aquele povo. Mas é justamente aqui que vai acontecer algo impressionante, algo que vai chamar a atenção no texto. Ao invés daquele povo celebrar aquele homem que destruía tudo, que botava o terror na cidade, agora está curado, aquele povo vai ficar ainda mais dominado pelo medo. O medo vai tomar ainda mais conta daquele povo, eles não entendem o sobrenatural. Mas é interessante que eles estavam acostumados com os caos, eles já estavam acostumados com o problema, com o caos, com a dificuldade, só que eles não estavam preparados para ver o poder de Deus tão de perto. Acostumado com o caos espiritual, eles não estavam preparados para ver a manifestação do poder de Deus assim tão de perto. Eles sabiam conviver com o problema, mas eles não sabiam lidar com o milagre. Então, quando eles experimentam o milagre pela primeira vez, aquilo assustou. Ou seja, o inexplicável assustou mais do que o endemoniado quebrando corrente. O endemoniado quebrando corrente não botava tanto medo assim quanto o milagre que Jesus fez. E foi justamente por causa desse medo que eles vão pedir para Jesus ir embora da cidade. Eles vão expulsar o milagre da cidade. O milagre entrou, Jesus entrou na cidade, fez um milagre extraordinário, e mesmo assim Jesus é expulso da cidade. Em outras palavras, o medo expulsou o milagre da cidade. E na prática, gente, muitas pessoas vivem a mesma coisa. O medo não deixa as pessoas desfrutarem dos milagres. É um medo de colocar o pé, é um medo de fazer alguma coisa, é um medo de tomar uma iniciativa. Deus querendo fazer milagre, mas o medo não deixa você viver os milagres. Essa história vai continuar. Depois que Jesus é expulso de Gadara, Jesus ele vai atravessar o mar, entrar num barco e vai atravessar o mar. Ele vai para o outro lado agora. Só que agora é interessante que vai surgir um contraste. Jesus expulso de uma cidade, agora ele vai chegar na outra cidade e vai ser recebido com honra. Olha só isso aqui, gente. Em Gadara ele é rejeitado e é expulso daquela cidade, o povo pede para ele ir embora. Ele atravessa o mar e do outro lado tem uma multidão esperando Jesus. Jesus desembarca e tem uma multidão que vai se reunir para encontrar com Jesus. Ou seja, enquanto alguns pedem para Jesus ir embora, outros fazem questão de estar do lado dele. Enquanto tem gente pedindo para Jesus sair do caminho, tem gente fazendo questão de passar os milésimos de segundos ao lado de Jesus. E aí no meio dessa multidão, aparece um homem chamado Jairo, um dos principais líderes da sinagoga judaica da época. Só que Jairo estava desesperado. E por que ele estava desesperado? Porque a única filha dele estava morrendo. Acometida por uma enfermidade, ela estava morrendo. Então esse homem chega diante da multidão, um homem respeitado, consegue se aproximar de Jesus, se lança aos pés de Jesus e faz um pedido, implorando: Jesus, vem comigo, por favor, coloca as suas mãos sobre a minha filha para que ela seja curada, para que ela possa viver. Jesus imediatamente se disponibiliza e fala: ok, vamos lá na sua casa. Só que no meio do caminho, enquanto eles estão caminhando, está Jesus, Jairo, os discípulos, uma multidão enorme seguindo Jesus, um aperta dali, empurra daqui, espreme Jesus, aquela coisa. Diante de tudo isso vai surgir uma mulher que carregava uma dor interna há 12 anos. Olha, aqui o texto ele tem algumas coincidências. A menina, filha de Jairo, estava morrendo com 12 anos de idade. A mulher estava enferma há 12 anos. Atenção aos detalhes, eu já te explico isso. Essa mulher aqui, ela é tomada por uma hemorragia que drenava a sua saúde, tirava a sua força, roubava a sua dignidade. Essa mulher já tinha tentado absolutamente tudo.
A Bíblia diz que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro procurando especialistas, médicos, para tentar curá-la. Todos os seus recursos. Mas nada tinha resolvido. Nada tinha resolvido. Aí quando ela decide falar com Jesus, quando ela ouve falar de Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus, algo dentro dela despertou. O fato dela ouvir falar, Jesus vai passar por aqui, despertou algo dentro dela. Ela pensou, se eu somente tocar nele, eu tenho a certeza que eu vou ser curada. E foi exatamente o que aconteceu. Ela foi atrás de Jesus, tocou na orla do manto de Jesus, e o milagre aconteceu na mesma hora. Ela tocou em Jesus, e o milagre aconteceu na mesma hora. O fluxo de sangue estancou, parou imediatamente, e aquela mulher foi curada. Só que Jesus também percebe algo diferente. O toque daquela mulher não foi um toque comum, não foi o toque da multidão. A multidão estava tocando em Jesus, espremendo Jesus ali, era muita gente, mas aquela mulher, ela toca em Jesus de uma maneira diferente. E esse toque chama a atenção de Jesus. Jesus vai perguntar, quem foi que tocou em mim? Alguém me tocou. Só que os discípulos falam, não mestre, olha o tanto de gente aqui, tem um monte de gente tocando no Senhor, todo mundo está te encostando. Só que Jesus diz, não, vocês não estão entendendo. O toque dessa mulher foi algo diferente. Ela conseguiu extrair poder, ela tocou e extraiu o poder de Jesus. Aquela mulher, com medo, vai se apresentar. Olha só que interessante, o mesmo medo que os gadarenos tiveram, aquela mulher também teve. Aquela mulher acabou de experimentar um milagre, e ela também teve medo, porque o texto diz que ela com medo, ela foi falar com Jesus. Jesus falou, quem tocou em mim? A mulher com medo, olhou para Jesus e disse, foi eu que te toquei. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, filha, tua fé te curou, vai em paz, agora você está livre do seu sofrimento. Olha que interessante, essa mulher também teve medo, mas diferente do povo de Gadara, ela não deixou o medo expulsar o milagre. Ela foi diferente, ela foi com medo mesmo. Fala assim para o crente que está do seu lado, vai com medo mesmo, meu filho, em nome de Jesus. Tem hora que vai dar medo de fazer alguma coisa, mas não deixa o medo roubar seu milagre, não. Em nome de Jesus. Ela também teve medo, igualzinho o pessoal de Gadara, a comunidade. Só que ela foi com medo mesmo, e com medo ela foi e tocou em Jesus, tomou uma iniciativa, fez o que tinha que ser feito. Sabe o que isso nos ensina? Sentir medo é humano, sentir medo também é espiritual, porque nós já aprendemos aqui que o medo é um espírito, mas deixar o medo te paralisar é escolha tua. Sentir medo é natural, sentir medo pode ser também espiritual, mas deixar o medo te parar é uma escolha tua. Essa mulher prova que mesmo com medo dá para avançar, que mesmo com medo dá para fazer o que tem que ser feito, que mesmo com medo dá para tomar a iniciativa. Agora fala assim para a pessoa que está do seu lado, tem oportunidades que você só alcança quando você decide avançar mesmo diante do medo. Está entendendo isso em nome de Jesus? Tem oportunidade que você só alcança quando você decide avançar mesmo diante do medo. Sentir medo é normal. Pode ser natural, uma resposta do nosso organismo a determinadas situações. Pode ser espiritual, mas a gente precisa aprender a romper com a barreira do medo. Porque o medo, ele é um fator que limita muita gente. Essa mulher, tomada pelo medo, ela poderia ter paralisado. Teve a oportunidade, Jesus passando. Ela poderia ter simplesmente ficado ali parada esperando alguma coisa acontecer. Mas ela rompeu com o medo. Ela foi tomada por uma coragem e ela tocou em Jesus. Ela foi ousada. Porque aquela mulher era considerada impura. Ela não poderia nem estar no meio das pessoas. Quanto mais tocar em Jesus. Mas ela vence com o medo e faz o que tem que ser feito. Então, em nome de Jesus, mesmo que você sinta medo, porque sim, gente, nós somos seres humanos, e muitas vezes a gente sente medo de fazer as coisas, a gente quer avançar, mas a gente tem medo disso, tem medo daquilo, mas a gente está aprendendo com essa mulher, que dá para avançar mesmo diante do medo. Não deixa o medo roubar o seu milagre, em nome de Jesus. Fala isso mais uma vez para a pessoa que está do seu lado, não deixa o medo roubar o seu milagre. E aí essa mulher foi curada, a história continua. Nesse meio tempo, vão chegar algumas pessoas anunciando para Jairo que a filha dele morreu. Jairo, não adianta mais levar Jesus na casa não.
nem incomoda mais o mestre, sua filha acabou de morrer. Só que Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer assim: não tenha medo, apenas creia. Fala para o crente do seu lado: não tenha medo, apenas creia. Fala assim, ó, Deus está mandando eu te dizer, para você não ter medo, é para crer em nome de Jesus. Jesus disse para Jairo: filho, essa notícia aí não é certa não. Não coloque isso no seu coração não, vamos lá na tua casa. Aí Jesus ele continua caminhando. Quando Jesus chegar na casa de Jairo, ele vai encontrar um ambiente de luto, de tristeza, de choro, de lamentação, de desespero. Só que Jesus vai entrar e ele vai falar assim: para que tanto alvoroço? Essa menina não morreu, ela só está dormindo. Só que o povo vai rir de Jesus. O povo vai começar a rir. O desespero era tanto que o povo agora vai rir da fala de Jesus. Jesus, ele vai fazer algo importante. Ele vai tirar todo mundo da casa, ele vai deixar apenas Jairo, a mãe da menina e os 3 discípulos que estavam com ele. Só isso. Ele reúne um grupo seleto e fala: vamos entrar na casa, vamos resolver esse problema. Quando Jesus disse, ela só dorme, o povo começa a rir. Só que, olha que interessante, esse rir não era um rir de humor, não era porque era algo engraçado. O desespero fez o povo rir de incredulidade. Ou seja, a incredulidade. O que Jesus está dizendo? Que ela não morreu. Ela está morta aos nossos olhos, nós estamos enxergando. Ela morreu. A incredulidade fez o povo rir da fala de Jesus. Sabe por quê? Eles não estavam rindo porque eles estavam achando graça da situação. Eles estavam rindo porque eles não conseguiam acreditar naquilo que Jesus estava dizendo. A incredulidade entrou. O espírito da incredulidade tomou conta do povo naquele momento. Ali era um riso de quem olhava para o impossível e dizia assim: isso não tem jeito. Sabe aquele sorrisinho irônico que muitas vezes as pessoas de fora acreditam mais no seu potencial do que você mesmo? E eu falo isso por mim. Quantas vezes eu, sempre um jovem sonhador, me batia um desespero, uma chateação, uma tristeza, e minha mãe me percebia triste, ela falava assim: meu filho, você tem potencial, você vai longe. E eu olhava assim para ela, dava um sorriso irônico e falava: mãe, você acredita mais em mim do que eu mesmo. Sabe quando a pessoa já não consegue mais acreditar que algo pode acontecer? Quando a pessoa já não acredita mais no seu próprio potencial. Para quem é casado, muitas vezes o casamento não vai para frente, e há anos você está empurrando isso com a barriga, e você já não consegue mais acreditar. Quando Deus lança uma palavra, um profeta, um homem de Deus diz assim: ó, o teu casamento ainda vai ser uma bênção, vocês ainda vão ser usados para abençoar muitos casais. Aí você dá aquele sorrisinho irônico de incredulidade e fala assim: tá maluco, pastor? O meu casamento são 10 anos vivendo desse jeito, 15 anos vivendo desse jeito. Muitas vezes a gente não consegue acreditar no potencial que a gente carrega. Alguém de fora vem para nos mostrar algo novo, algo diferente, mas a gente mesmo muitas vezes não consegue. A gente é incrédulo quanto a nós mesmos muitas vezes. Aqui o povo não estava acreditando que Jesus podia fazer um milagre. A incredulidade vai tomar conta da casa, e aquele povo vai rir, eu repito, um sorriso irônico de incredulidade. Aí Jesus manda todo mundo sair. Sabe por que Jesus vai mandar todo mundo sair? Porque tem milagre que não acontece enquanto a incredulidade está dentro do ambiente. Jesus vai falar assim, ó: tira os incrédulos, isso é palavra minha, tá bom? Tira os incrédulos, fica só quem crê aqui dentro, que eu vou orar e essa menina vai ressuscitar. Ele pede para sair todos os incrédulos da casa, aqueles que estão rindo, sorrindo: ah não, isso não acontece mais. Aí fica ele, os discípulos, o pai e a mãe da menina, que acreditavam que aquela menina podia voltar a ter vida. É por isso que Jesus manda todo mundo sair da casa, porque milagre não combina com incredulidade. Você quer viver milagre, mas você muitas vezes não acredita naquilo que você mesmo pede para viver. E deixa eu te falar mais uma coisa muito importante: a incredulidade não ajuda em nada, só atrapalha. Fala para a pessoa que está do seu lado, para ela lembrar disso: incredulidade não ajuda em nada, a incredulidade só atrapalha. Aí sabe o que Jesus faz? Ele vai limpar o ambiente antes de operar o milagre. Jesus primeiro vai tirar aquele espírito de incredulidade antes de liberar o milagre. Isso é na sua casa também. Tem coisa que não acontece na sua vida porque você deixou de crer, porque a incredulidade já tomou conta do seu coração.
Mesmo querendo a mudança, muitas vezes você fica ali, será que vai dar certo? A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, e a nossa palavra tem que ser sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. O talvez, o será que sei lá o quê. Isso não é de Deus. Você precisa entender em nome de Jesus, sim ou não. É Jesus querendo fazer milagre, e muitas vezes a sua incredulidade não deixa Jesus mudar o ambiente, mudar a sua casa, mudar a sua família. Alguma coisa impossível para Deus, igreja? Não existe nada impossível para Deus. Acredita no seu milagre até o último segundo. Até porque milagre só acontece quando não tem mais nenhum por cento de chances de intervenção humana. Então, Jesus, Deus, Ele vai fazer um milagre na tua vida quando não tiver mais chance de intervenção humana. Porque enquanto tiver chance de intervenção humana, quer dizer que ainda tem uma parte sua a ser feita. Enquanto ainda tiver 1% de intervenção humana, quer dizer que é você que tem que fazer. Agora, quando esgotar todas as possibilidades de ação de homem, aí Jesus, Ele bota a mão e faz um milagre. Jesus deixou que aquela menina morresse. Jesus permitiu que aquela menina morresse, porque aí sim Ele poderia operar um milagre. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então grava isso na sua memória. Tem ambiente que Jesus Ele só muda depois que a incredulidade sai. Tem casa que só vai mudar depois que a incredulidade sair. Tem empresa que só vai prosperar depois que a incredulidade sair. Tem empresário que não acredita nem no próprio negócio. Deus está falando isso forte no meu coração aqui. Tem gente que não acredita nem no seu próprio potencial. A incredulidade não te deixa avançar. É a sua incredulidade que não está deixando você viver milagres. Comece a acreditar no poder do Deus que você serve em nome de Jesus. Tem coisa que já era para estar acontecendo na sua vida, há muito tempo. Mas uma pontinha de incredulidade não deixa você viver um milagre. Elimina a incredulidade da sua vida em nome de Jesus. Incredulidade e milagre não combinam. Repete comigo, incredulidade e milagre não combinam. Aí Jesus vai segurar a mão da menina e vai dizer assim, Talita cumi, menina, eu ordeno, levanta e anda. Aí o texto diz que a menina se levantou e começou a andar. O que era morte agora dá lugar à vida. O que era luto agora vira um testemunho de milagre. O desespero dos pais agora vira uma esperança. Aí o texto bíblico diz, e todos ficaram atônitos. Atônitos significam impressionados, surpresos, sem reação diante de um milagre que ultrapassa a lógica humana. Ou seja, o povo fica impressionado porque, humanamente dizendo, aquilo era impossível. 3 histórias bíblicas bem conhecidas. O endemoniado de Gadara, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Eu sempre digo que a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Enquanto mais a gente estuda, enquanto mais a gente busca, enquanto mais a gente se envolve, mais Deus se revela. Enquanto mais a gente mergulha na palavra, mais Deus fala ao nosso coração. Analisando esse texto aqui, 2 coisas vão me chamar muito a atenção. Esse é um texto que tem lições práticas inesgotáveis, mas hoje eu quero compartilhar 2 com vocês, 2 que Deus falou muito forte ao meu coração. A primeira é a coincidência sobre a idade da menina e da mulher. Uma tinha 12 anos de idade quando morreu, e a outra tinha uma doença, uma enfermidade há 12 anos. Olha a coincidência, 12 anos. 12 anos. A segunda coisa importante desse texto que Deus fala ao meu coração é sobre a mentalidade dessa mulher do fluxo de sangue. A mentalidade dessa mulher e a coincidência entre os 12 anos. Vamos explicar uma coisa de cada vez. Vamos ficar atento aos detalhes. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos enferma, doente, na alma, enferma, sofrendo. A filha de Jairo, 12 anos de idade morrendo. Uma com 12 anos morrendo e a outra há 12 anos carregando uma enfermidade no seu corpo. Eu não sei se você sabe, mas o número 12 na Bíblia é um número que tem uma representação muito importante. O número 12 na Bíblia representa governo. O número 12 na Bíblia representa autoridade, estabelecimento de propósito. Deixa eu te explicar isso. Biblicamente, o número 12 está ligado às 12 tribos de Israel
que significa governo de uma nação. Aponta para o governo de uma nação. As 12 tribos, os governantes de uma nação inteira. Os 12 apóstolos, governo espiritual, os apóstolos de Jesus. Os discípulos de Jesus que se tornam apóstolos. Apocalipse vai falar sobre as 12 portas, os 12 fundamentos, os 12 anjos. Isso tudo aponta para um reino pleno, a plenitude do reino de Deus. O sacerdote, no Antigo Testamento, carregava algo chamado estola sacerdotal, que era um peitoral que tinham 12 pedras, que significavam autoridade espiritual. Jesus fez o milagre de multiplicação de pães e peixes, e o pastor Henrique me lembrou hoje pela manhã, e sobrou 12 cestos cheios. Então a gente vê o 12 como algo pleno, governo, autoridade espiritual. Até o calendário judaico, Deus organiza ele em 12 meses, igual o nosso, com os nomes diferentes, mas igual o nosso. Deus organiza Israel dentro de um ciclo de 12 meses. Olha só, gente, o número 12 na Bíblia representa um ciclo completo. Governo de Deus e restauração da ordem. Nesse texto a gente vê 2 ciclos de 12 anos colidindo entre si. 2 histórias, 2 ciclos, 12 anos. Uma mulher enferma 12 anos e uma menina morrendo com 12 anos. Enquanto uma estava morrendo, a outra estava sangrando. 2 situações opostas. Uma morrendo e a outra sangrando. A filha de Jairo tinha 12 anos de idade. Fazem que, pela cultura judaica, uma menina começa a transição para a sua vida adulta. Essa transição significa a entrada de um propósito. Tempo de florescer e frutificar. Com 12 anos, os judeus eles tendem a fazer uma espécie de batismo, onde a criança agora, ela se torna responsável espiritualmente pela sua vida. Agora ela é responsável espiritual pela sua própria vida. Essa menina tem 12 anos. Ela ainda não completou o ciclo. E ela está morrendo exatamente quando deveria nascer. Quando o propósito dela estava prestes a nascer, essa menina está morrendo. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos tomada por uma enfermidade que drenava a sua força física. Aquela mulher já não tinha mais força física. 12 anos com um sangramento, uma enfermidade. Aquela mulher já tinha gasto todos os seus recursos financeiros para tentar resolver aquele problema. Aquela mulher não tinha mais vida social, ela não tinha mais convívio social como nós temos. Até a vida espiritual daquela mulher se torna um caos. Por quê? Porque agora ela é considerada uma mulher impura, segundo a tradição da época. Agora essa mulher é considerada como uma amaldiçoada. Tudo isso tirava a esperança daquela mulher. Eram 12 anos vivendo enferma, vivendo um verdadeiro caos. Uma que não consegue viver o seu futuro e a outra que não consegue se libertar do seu passado. 2 ciclos de 12 anos se colidindo. Uma menina que não iria conseguir viver o futuro se Jesus não tivesse entrado na história dela, e uma mulher que ia ficar presa ao seu passado se Jesus também não tivesse entrado na história dela. Só que isso aqui não é apenas coincidência. Essa história, na verdade, representa a real situação de Israel na época de Jesus. Essas 2 mulheres apontam para a nação de Israel na época de Jesus. E Jesus, ele é o fio que vai ligar as 2 histórias. Nos 2 casos, Jesus, ele vai restaurar governo. Vai ressuscitar uma e vai curar a outra. Essa mulher aqui representa um ciclo que terminou em perda. Uma nação, uma geração que começou bem, mas estava terminando doente. A menina representa um outro ciclo que mal começou e já está morrendo. Olha só, 2 gerações sendo representada por essas 2 moças. Uma que está doente, uma geração inteira doente, e a outra geração que nem nasceu para o seu propósito, mas já está morrendo. Só que ambos esses ciclos vão encontrar solução quando Jesus entra na história. Então Jesus vai entrar nessa história e vai resolver esse problema. Jesus ele vai curar uma geração que estava sangrando espiritualmente, e Jesus ele vai ressuscitar outra geração que estava morrendo antes de dar fruto. Então Jesus chega
numa época em que uma geração está morrendo porque está doente, e a outra geração não está nascendo. Por quê? Porque não tem referência da geração anterior. Essa mulher representa a geração passada, uma geração sofrida, uma geração que estava sangrando, estava desgovernada. Essa menina, ela representa a nova geração, uma geração que está morrendo antes de viver, que antes de nascer para o seu propósito já está morrendo. E a missão de Jesus aqui era estancar o fluxo da geração que sangra, para depois ressuscitar a geração que está morrendo. Por isso a ordem dos milagres não poderiam ser diferentes. Antes de Jesus ir lá ressuscitar a menina, ele primeiro precisava curar a geração que está sangrando. Jesus, ele faz as coisas tudo no seu devido lugar. Então, antes de ressuscitar a nova geração, ele precisa mexer com a geração atual. Antes de ir lá na menina e ressuscitar ela para um propósito, ele precisava estancar o sangue daquela geração atual. Então Jesus, ele vai fazer ali o milagre na sequência certa. Primeiro, ele vai curar a mulher do fluxo de sangue, e depois ele vai para a casa de Jairo, tocar numa geração que já não acreditava mais em milagre, uma geração que já estava incrédula de milagres. Aí Jesus cura uma e ressuscita a outra. A mulher do fluxo de sangue representa uma geração que sangrava na impureza ritualística, uma geração que estava sangrando porque decidiu se afastar dos caminhos do Senhor, uma geração que estava sangrando porque decidiu andar no caminho da desobediência, uma geração que estava sangrando porque se afastou de Deus, porque decidiu viver os seus próprios desejos e vontades. Essa geração sangra porque agora se envolve na religiosidade. Essa geração está sangrando porque quebrou a comunhão que tinham com Deus, a comunhão foi quebrada. Essa era a realidade do povo de Israel naquela época, uma geração sangrando na desobediência, sangrando nos próprios desejos e vontades, sangrando presos numa religiosidade que não curava ninguém. Esse povo estava sangrando porque estava rejeitando os profetas. A Bíblia diz que os profetas já não eram mais mencionados, 400 anos sem um profeta falar, 400 anos sem Deus usar um homem para dar uma instrução. Sabe por quê? Porque o povo rejeitava cada profeta que se levantava. Agora eles estão sangrando debaixo de um sistema religioso que gastava a energia deles, mas que não curava ninguém. Agora esse povo está sangrando. Israel sangrava. E sabe por que sangrava? Porque a lei mostrava a ferida, mas não dava cura. É literalmente pregar, mostrar que você está em pecado, mas e aí, qual o antídoto? Como é que eu vou combater esse pecado? Como é que eu vou ser curado dessa minha dor, dessa minha ferida, dessa minha debilidade? Era o que a lei fazia. Colocava em exposição, expunha a ferida, a dor, o pecado, mas não ajudava o pecador a encontrar a solução dos seus problemas. Colocava a exposição do pecado, olha lá, pecou, adúltero, mas não ajudava aquela pessoa a andar no caminho da santidade. Então a gente está vendo Israel sangrando na mão da religiosidade da época, um sistema que vai gastar toda a energia do povo, faz o ritual, faz isso, faz aquilo, mas curar que era bom não curava ninguém. Israel estava sangrando porque a lei mostrava essa ferida, mas não trazia cura. O sangue e o suor daquele povo estava sendo drenado pelo Império Romano. O Império Romano, quando Jesus diz, meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus está dizendo, o que estão fazendo com vocês eu não concordo, e eu vim para tirar esse peso de vocês. Só que o povo está esperando um Jesus que vai enfrentar o Império Romano para dar a eles ali a condição de viver na paz, na terra. E Jesus está falando, não, eu vim para inaugurar o reino. Jesus vem para mexer na mentalidade, na maneira de pensar do povo. O sangue e o suor desse povo aqui está sendo drenado nas mãos do Império Romano. Israel sangrava espiritualmente. O templo de Deus estava ativo, estava aberto, mas não tinha mais a glória de Deus. A arca de Deus já não estava mais lá. A voz profética havia cessado, o povo não queria mais direção profética. O sacerdócio agora estava politizado, a política começa a tomar conta do sacerdócio. A expectativa no Messias agora estava deformada.
eles não entendiam o Messias que Deus ia mandar. Eles estavam esperando um outro tipo de Messias, um cavaleiro num cavalo de fogo, com um exército de anjos, para tomar ali da mão do Império Romano o governo. É isso que eles estavam esperando. Israel estava sangrando, assim como aquela mulher sangrou por 12 anos, Israel também sangrava já há muito tempo, e sangrava na alma, sangrava na fé, sangrava na identidade. Esse sangramento era sinal de enfermidade, de doença. Esse povo estava sangrando porque vivia preso num sistema religioso que já não estava curando mais ninguém. Sangrava porque carregava dentro deles feridas antigas que nunca foram estancadas. Sangrava porque havia movimento, mas não tinha mais a presença de Deus. Israel era uma nação sangrando por dentro, enquanto tentava parecer saudável por fora. Por fora estava bonito, mas por dentro estava sangrando. Aí sabe o que acontece? Enquanto uma geração está sangrando, a outra geração está morrendo. Enquanto uma geração está enferma, doente na alma, a próxima geração, que deveria estar nascendo de propósito, está morrendo por falta de referência. Por falta de referência. A menina, a filha de Jairo, vai representar exatamente essa geração que está morrendo por falta de referência. A nova geração agora está perdendo a vida antes mesmo de começar a viver o seu propósito. Está perdendo a vida antes de começar a viver. Uma menina de 12 anos, agora entrando na fase adulta. Diante da cultura, uma menina de 12 anos, ela vai atingir a idade que o seu corpo agora começa a florescer. Ou seja, agora essa moça está apta a dar frutos. Ela entra no ciclo menstrual, e isso simboliza que ela já carregava a capacidade de frutificar. Agora ela pode ser mãe, ela pode gerar vida e ela pode construir um futuro. Em outras palavras, 12 anos representa uma nova fase. Completou 12, uma nova fase. Um novo ciclo, um novo propósito, um tempo de florescer, que era para chegar, mas aquela menina não estava experimentando isso. Agora, olha só o que está acontecendo. Enquanto ela está prestes a gerar, ela vai morrer. Esse era o símbolo daquela geração. Enquanto uma sangrava, a outra estava morrendo. Enquanto uma geração estava doente, enferma da alma, a outra geração está morrendo por falta de referência. Olha o nível da responsabilidade dessa transição entre gerações. Enquanto a geração que deveria estar ensinando os que estão começando, ensinando a viver o propósito, a geração que não está firme em Jesus está doente da alma, e ao invés de gerar vida, está gerando morte. Está drenando as referências de homem de Deus, de mulher de Deus. E isso, trazendo para os nossos dias, é muito resultado dos nossos próprios desconfortos, das nossas expectativas frustradas. Porque, infelizmente, dentro da nossa própria casa, muito pai, muita mãe roubam a referência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, seu próprio filho. Já está difícil gerar referência nos jovens. No mundo secularizado, como a gente vive hoje, você pode chegar dentro da igreja e perguntar: quem é a sua referência? O jovem vai, muito provavelmente, responder: o Neymar. A menina, talvez, a Anitta. Vai buscar referência fora. E aí, quando Deus começa a levantar uma referência, às vezes, aquela geração que está sangrando nas suas enfermidades, começam a mexer na referência dos próprios filhos. Aí acha que está ajudando, mas na verdade, por conta do seu sangramento, está matando a próxima geração. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Nós temos a responsabilidade de gerar referência para a próxima geração. Os nossos filhos, os jovens, precisam olhar para nós e falar assim: ó, eu quero ser igual ele. Eu quero ser igual ela. Quando eu crescer, eu quero ser igual a minha mãe. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser um homem de Deus como é o meu pastor. Eu quero ser um homem de Deus como é o meu líder. Eu quero ser uma mulher de Deus como é a minha pastora, como é a minha líder na igreja. Você está entendendo a nossa responsabilidade, igreja? De gerar referência para os mais novos? Muitas vezes a gente cobra a próxima geração. Mas que referência a gente está gerando para eles? O que a gente está gerando de referência para eles?
Você tem se posicionado em prol do reino de Deus para os seus filhos olhar para você e entender que mesmo diante de luta, de dificuldade, nada te para, problema nenhum vai te parar, dor nenhuma vai parar o seu propósito. Aí você vai criar filhos debaixo de uma referência saudável. Aí você vai ter filho que vai olhar para você e vai falar assim, ó, meu pai não desistiu porque eu vou desistir. Sabe o que é uma referência? Eu passei por 2 crises no casamento, e a segunda foi insuportável. Eu e a pastora Vanessa, a gente já não aguentava mais, e eu tomei uma decisão de terminar. Falei, quer saber, não dá mais, vamos cuidar das nossas filhas, cada um vai viver a sua vida e tal. A gente já tinha chegado a essa conclusão. Só que aí o Espírito Santo me fez lembrar que a minha mãe lutou para quebrar um ciclo de maldição que visitou todas as gerações das minhas tias, da minha avó. Todas foram divorciadas, todas tiveram 2º, 3º casamento, e minha mãe falou, eu vou até o último dia da minha vida com o teu pai, meu filho. Ela gerou uma referência, porque 20 dias antes dela falecer, nós fizemos a festa de bodas de ouro, 50 anos de casado, e aí eu comecei a lembrar, e eu falei assim, a minha mãe deixou uma referência. Por tão pouco eu estou querendo desistir, porque a nossa geração é uma geração que desiste por conta de uma discussão, por conta de uma falta de entendimento, por conta de um probleminha. Essa é a grande verdade. Muitas vezes não precisa nem um problema tão grande para você jogar tudo na lata do lixo. É um probleminha assim. Mas sabe o que é isso? Muitas vezes é falta de referência. Talvez você nunca tenha visto ou ouvido a história de ninguém, de alguém que venceu, que se tornou uma referência, que lutou até o último minuto, que fez a coisa acontecer. O que está faltando é referência. Sabe por que falta referência? Porque nós somos, infelizmente, uma geração que também sangra. Um povo que está sangrando, preso nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Um povo que está sangrando, preso nas suas expectativas frustradas, porque basta ter uma frustração no ministério que a igreja já não presta mais. Basta ter uma frustração por conta de um cargo no ministério, que já sai falando mal e quebrando a referência dos próprios filhos dentro de casa. É uma geração que sangra nas suas enfermidades. E o que a gente precisa? Consciência espiritual, para entender que se estiver enfermo, se estiver sangrando, precisa de cura. Eu precisei ser curado em determinado momento da minha vida. Eu precisei ser curado das minhas emoções. Porque sangrando do jeito que eu estava, meu casamento não ia para frente. Sangrando do jeito que estava, o ministério nunca ia acontecer. E aí eu precisei parar para me curar, para ser curado. Reconhecer que eu precisava de uma cura. Reconhecer que tinha algo dentro de mim que também sangrava. Olhar para dentro de mim e falar, Deus, eu estou sangrando. Eu estou sangrando na alma. Entra na minha vida e me cura. A gente quer a cura, mas não quer reconhecer que está sangrando. A gente quer ser curado, mas não quer reconhecer que está enfermo. Para ter cura, primeiro precisa reconhecer a enfermidade. Olhar para dentro de si e falar, eu estou doente. Eu preciso de ajuda. Isso não é vergonha. Isso não é vergonha, muito pelo contrário. Isso mostra o quão forte você é. Hoje pela manhã, eu não ia falar isso não, mas eu acho que a moça não vai ficar triste não, muito pelo contrário. Nós tivemos uma voluntária de destaque, que chegou aqui na nossa igreja 1 ano atrás, e ela passou por vários processos de libertação. E essa moça, 1 ano depois, subiu no altar, com um sorriso no rosto, uma alegria no coração, para receber a validação como voluntária de destaque da igreja. Uma moça que não podia pisar no ambiente da igreja, e ela sentiu uma opressão, manifestava demônios. Nós cuidamos, zelamos pela vida dela, e fomos cuidando e cuidando e cuidando, e 1 ano e pouquinho depois essa moça sobe no altar, feliz e contente, para receber a validação de voluntária de destaque do mês. Chegou sangrando, mas foi curada. E eu creio que a história dela agora vai se tornar testemunho
para curar muita gente na próxima geração. A nova geração estava morrendo de desesperança. Desesperança é quando não há mais esperança. Essa geração está morrendo porque existe uma secularização crescente, uma cultura dominando os hábitos, dominando a linguagem e os valores daquele povo. Agora, eles estão perdendo a identidade cultural e espiritual. Essa geração está morrendo antes de viver, antes de amadurecer. Resumindo, gente, a nova geração estava morrendo porque a velha não tinha sido curada. A geração velha estava doente e a nova estava morrendo antes de nascer. Uma geração que sangra produz uma geração que morre. Uma geração ferida gera filhos sem vida. Está sangrando, como é que vai produzir alguma coisa de bom? Só que Jesus, ele veio para parar esse sangramento, que significa a velha aliança, e ressuscitar o futuro, que representa a nova aliança. Jesus, ele vem para resolver o problema. Jesus, ele vem agora para trazer vida, para curar o passado e ressuscitar o futuro. A segunda coisa que a gente vê nesse texto que me chama muita atenção e que a gente tem que tomar como lição é a mentalidade dessa mulher que estava enferma há 12 anos. Mesmo sangrando, ela teve uma percepção. Ela destravou na mente, porque o milagre dela literalmente aconteceu quando ela ajustou a mentalidade dela para viver o milagre. Mesmo sangrando, essa mulher agora vai ser tomada por consciência de que ela precisa de Jesus. Mesmo sangrando, ela entende que é tempo de entregar a vida dela para Jesus. Então a mente dessa mulher, a mentalidade dessa mulher, vai fazer com que o fluxo de sangue se estanque. É isso que chama a atenção. A mentalidade, olha que Paulo diz em Romanos: nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque uma mente transformada é uma mente ajustada para viver milagres. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Uma mente transformada é uma mente ajustada para viver milagre. O texto diz assim: quando ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, ela ouviu falar e pensou: se eu somente tocar no manto dele, eu vou ser curado. O que isso nos ensina, gente? O que isso nos ensina? É a sua maneira de pensar que provoca o agir de Deus. É o que mesmo? A sua maneira de pensar que provoca o agir de Deus. Essa mulher nos dá uma lição sobre mentalidade. A primeira lição que essa mulher nos ensina é que a mentalidade percebe a oportunidade. Repete comigo: a mentalidade percebe a oportunidade. Tem gente que lamenta por não ter oportunidade, quando na verdade deveria estar lamentando porque não está percebendo as oportunidades. Eu nunca tenho uma oportunidade na vida e está se lamentando o tempo inteiro. Não tem ou não está percebendo as oportunidades que Deus coloca na sua vida todos os dias? Quem percebe a oportunidade encontra o favor de Deus, vive o favor de Deus e vive o seu destino. Agora, a gente precisa entender que a nossa mente precisa se tornar um radar para reconhecer as oportunidades. A nossa mente tem que se tornar um radarzinho de oportunidades. Ficar ligado o tempo inteiro para reconhecer que Deus está lançando uma oportunidade sobre a minha e sobre a tua vida. Porque assim, aquele que reconhece a oportunidade abraça. Aquele que lamenta a oportunidade, ele deixa escapar, porque ele só está lamentando as oportunidades. Não consegue enxergar oportunidade em nada. Não vê coisa boa em nada. Mas eu vou profetizar, a sua mente vai se tornar um radar para perceber oportunidades em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você vai se tornar um radar, você vai captar oportunidade, você vai sentir cheiro de oportunidade. Você vai começar a perceber as coisas acontecendo, você vai falar assim: vou tomar posse disso, em nome de Jesus. Muitos tocaram em Jesus, né? Muita gente tocou em Jesus ali, sim ou não? Tinha uma multidão tocando em Jesus, mas só uma tocou como quem percebeu verdadeiramente uma oportunidade para ser curada. Muitos vêm à igreja, muitos frequentam a igreja, mas poucos percebem a oportunidade,
pela qual estão frequentando um ambiente como esse. Muita gente vem, movimento, escuta um louvor, tem uma palavra boa, essa palavra mexe comigo, eu saio de lá tocado. Mas você tem percebido a oportunidade de transformação da tua vida? Você tem percebido que Deus tem liberado sobre a tua vida para que você tome posse disso? Para que você literalmente ajuste a sua maneira de pensar para viver os milagres que Deus tem para a tua vida? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem percebido as oportunidades de Deus para a sua vida? Talvez a sua resposta seja: não, pastor, eu não consigo perceber. Então comece a orar pedindo discernimento espiritual. Fala: Deus, me mostre cada oportunidade, não deixa mais a oportunidade passar. Sabe por quê? Porque para muita gente, gente, eu preciso falar isso. Para muita gente, Jesus vai passar assim, na sua frente, e você não vai nem se tocar, porque não está ligado na frequência certa, no radar, não está com o radar ali conectado. É quando você vai passar por um radar de carro, e aí já vai falando, a 200 metros tem um radar. Se você estiver desconectado, você vai passar pelo radar numa velocidade maior, vai tomar uma multa, porque anda distraído. Tem muita gente distraída com tudo, e não está conseguindo enxergar as oportunidades que Deus está dando todos os dias. Reclama que não tem oportunidade, mas Deus todos os dias te favorece com um novo dia. Deus todos os dias te dá 24 horas, assim como Ele dá para mim e para todos nós, mas uns aproveitam melhor do que os outros. Sabe por quê? Porque uns aproveitam melhor as oportunidades do que os outros, e essa mulher está nos ensinando literalmente. Ela percebeu e aproveitou. Não é só perceber, ela percebeu uma oportunidade, foi lá e agarrou, tocou no manto de Jesus. Agora, entenda uma coisa: oportunidade exige tomada de decisão. Fala para o crente do seu lado: oportunidade exige decisão. Ou seja, é hora de destravar a mente para tomar decisão. Explica isso, pastor Vitor, vamos lá. Sabe o que é mais interessante? Ao longo do meu ministério, eu percebo que muita gente está mais travada nas suas indecisões do que na decisão errada. Você entendeu o que eu estou falando? Tem muita gente que está mais travada nas suas indecisões do que na decisão errada. É muito difícil uma pessoa chegar e falar assim: pastor, eu tomei uma decisão errada. Acontece. Mas a maioria das vezes é assim: pastor, eu estou indeciso, eu não sei o que eu faço. A maioria das pessoas estão presas nas suas indecisões e mal conseguem tomar uma decisão. Nem a decisão errada consegue, mas também não vai tomar a decisão errada não, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Oportunidade exige decisão. Fala para a pessoa que está do seu lado: não deixa a oportunidade passar. Quando a oportunidade bater na tua porta, diz alguma coisa em nome de Jesus. Eu não estou nem dizendo para você falar sim nem não. Diz alguma coisa pelo menos. Mas alguma coisa é sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Eu vejo Deus nisso, sim. Eu não vejo Deus nisso, é não. Está claro até aqui? Pastor, como eu sei que uma oportunidade é de Deus? Eu vou te falar: quando você sentir paz no seu coração, pode ter certeza que é de Deus. Sentiu paz no seu coração? Tenha certeza, é de Deus. Quer mais? Uma coisa para você não tomar decisão errada? Ouça 3 vozes. Quem são as 3 vozes? Fora isso, não precisa ouvir mais não, viu? Ouça a voz de Deus. Só que a voz de Deus é mais difícil de ser discernida. Tem que ter intimidade para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de quem te ama, porque sempre vai estar do teu lado. Por mais que não tenha sabedoria para te ajudar a conduzir os seus problemas, sempre vai estar do teu lado. Sabe a pessoa que te ama? Mamãe, papai, sua esposa, sua filha. Você ouve. E aí, você acha que eu faço isso? Sim ou não? E a voz de quem te instrui na palavra. O restante você larga para lá que não presta. Só vai trazer confusão para a tua vida. Pega essa dica. Depois você vai me agradecer. A voz de Deus, a voz de quem te ama e a voz de quem te instrui na palavra. O restante você não fica ouvindo muito não, que vai trazer confusão. Agora, a oportunidade bate, você tem que fazer alguma coisa.
Quando a oportunidade vier, você tem que dizer alguma coisa, ou sim ou não. Por quê, gente? Entende isso aqui, ó. Iniciativa. Quando você não toma iniciativa diante de uma oportunidade, essa oportunidade ela é morta. A oportunidade veio, mas já veio morta. Por quê? Porque não tem iniciativa. Se não tomar iniciativa, as coisas não vão acontecer. Ah não, o crente precisa ouvir isso. Fala assim para ele. Se não tomar iniciativa... Ó, a mulher estava lá no meio da multidão, né? Foi assim? A mulher estava lá no meio da multidão. Jesus estava passando. Ela poderia ficar ali que nem uma estátua, um varapau ali na frente de Jesus. Ele vai tocar em mim, ele vai fazer alguma coisa. Se aquela mulher não toma a iniciativa de tocar em Jesus, o milagre dela não teria acontecido. A filha de Jairo estava morrendo, não estava? E Jairo estava lá lamentando, chorando na cama com a menina, não era? Não, como foi? Como foi? Ele tomou a iniciativa de encarar uma multidão e falar para Jesus, vai na minha casa e toca na minha filha. Me ajuda. Quer vencer seu problema? Pede ajuda. Não sabe vencer? Pede ajuda. Quer vencer um problema que você não consegue sozinho? Não vai conseguir, pede ajuda. Jesus, me ajuda. Vai lá na minha casa, ora pela minha filha, traz ela de volta. Ela está morrendo, Jesus, toca nela. Você está entendendo que você precisa tomar iniciativa se quiser viver milagre na sua vida? Seu casamento talvez não esteja muito legal, não sei. Senti de falar isso. Agora, você está esperando a morte da bezerra para tomar uma iniciativa? Você está esperando o quê? Toma iniciativa você. Ah, mas ele é não sei o quê, ela não sei o quê. Eu não quero saber dele, eu não quero saber dela, eu quero saber de você. Está entendendo isso? Não quero saber dela, não quero saber dele, quero saber de você. Fala para quem está do seu lado, é com você que eu estou falando. Toma iniciativa em nome de Jesus. Tá ruim, faz alguma coisa para melhorar. Fala isso, vai, talvez sua esposa esteja aí do seu lado. Aí você aproveita e fala, tá ruim, faz alguma coisa para melhorar. Me surpreende, meu filho, faz alguma coisa. Aleluia. Faz alguma coisa para melhorar. Toma a iniciativa. Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua profissão? Como é que estão os seus negócios? Você quer crescer, você quer romper, você quer viver milagre. Mas você não quer tomar a iniciativa de estudar. Você não quer tomar a iniciativa de trabalhar mais um pouquinho, se for o caso. Você não quer tomar a iniciativa de fazer alguma coisa acontecer. Mas quer viver milagre. Você entende que para a mulher do fluxo de sangue viver milagre, ela teve que tomar a iniciativa de ir lá e tocar em Jesus? Você entende que para a filha de Jairo ser ressuscitada, ele precisou ir lá e tomar a iniciativa e chamar Jesus para dentro da casa dele? Diga comigo, iniciativa. Sem iniciativa, toda oportunidade morre. Sem iniciativa as coisas não acontecem. E é literalmente a resposta que você dá ao seu problema que revela literalmente quem você é. Aquela mulher não é uma doente. Ela foi uma mulher acometida por uma enfermidade, mas a resposta dela não foi de uma doente. A resposta dela não foi de uma mulher que estava ali parada esperando alguma coisa acontecer. Ela deu uma resposta de fé, mediante ao problema dela. Ela investiu todo o dinheiro que ela tinha, ela foi atrás de médico, ela tentou resolver. Quando viu que nada deu jeito, ela foi atrás de Jesus. Aí a gente olha aquela mulher e quer rotular ela pelo problema dela. A mulher do fluxo de sangue. A mulher corajosa que foi acometida pelo fluxo de sangue. A mulher que soube aproveitar as oportunidades. A mulher que teve a iniciativa de tocar em Jesus, coisa que uma multidão não entendeu. Você percebe que não é o seu problema que define quem você é? Muitas vezes você está vivendo um problema, você está se rotulando. Mas é a resposta que você vai dar diante desse problema que vai revelar a sua identidade. É a resposta que você vai dar diante desse problema que vai revelar quem você é. Agora, sabe o que foi que modelou a vida daquela mulher? Diga comigo, ouvir. Foi o ouvir que modelou a mente daquela mulher.
A mentalidade daquela mulher foi modelada porque ela estava ouvindo falar sobre Jesus. Pergunta para o crente que está do seu lado: o que é que você anda ouvindo, meu filho e minha filha? Aquela mulher estava ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus, a mente dela foi modelada para viver milagres. Ouvindo falar de Jesus, a mente dela foi ajustada para viver milagres. Aquilo que te alimenta é aquilo que cria as oportunidades para a sua vida, ou que destrói as oportunidades da sua vida. Do que você tem se alimentado, o que você está ouvindo no seu dia a dia. Muitas vezes você perde tempo ouvindo coisas que não estão edificando em nada. Muda a estação, vai lá para a Evolução Diária, vai para o Spotify ouvir uma mensagem, vai ouvir um louvor na hora que a alma estiver amargurada, hora que estiver cansado, hora que estiver triste. Está entendendo isso em nome de Jesus? O que vai modelar a sua mente é o que você anda ouvindo. O texto diz: ela ouviu falar de Jesus, então pensou. Ela ouviu falar e pensou. Ela começou a trazer a existência. Ela começou a ajustar a mentalidade dela para viver o milagre. Aquela mulher vai romper com todo o ciclo de maldição. Aquela mulher, ela rompe com a maldição, ela rompe com a fraqueza dela, era uma mulher fraca. Ela vai romper com a percepção da vida que ela tinha, porque até ali nada estava dando certo. Ela vai quebrar vários ciclos. Essa mulher aqui é uma mulher diferente numa geração que sangrava. Ela representava a geração, mas ela age diferente da geração. Essa mulher aprendeu a ajustar a mente dela para viver o milagre dela. Mudar a mentalidade para poder viver outra realidade. A sua realidade hoje, talvez não seja a realidade que mais te agrada. Quer mudar essa realidade? Primeiro começa mudando a tua mentalidade. Ela poderia dizer um monte de coisa. Ela poderia dar um monte de desculpa. Estou fraca, enferma, 12 anos aqui doente, Jesus passou na minha frente, não tocou em mim. Na verdade, a história dela nem seria narrada na Bíblia. Essa moça nem seria conhecida. Agora, a mentalidade dela foi: eu vou tomar iniciativa, a oportunidade de Jesus está passando aqui é a mesma para a multidão inteira, e quem souber aproveitar se destaca no meio da multidão. Ele está passando aqui, ó. Jesus vai passando. E é a nossa mentalidade que vai gerar a oportunidade de você tocar nele ou não. É a maneira como você encara as coisas de Jesus que vai gerar milagres para a sua vida ou não. É a maneira como você encara o ambiente da palavra, a maneira como você entende a palavra é o que vai gerar oportunidades para a sua vida ou não. Tudo vai depender da sua percepção, de como você recebe aquilo que te alimenta. Essa mulher vai nos ensinar que a nossa maneira de pensar pode nos colocar num caminho de milagres. Sabia disso? A sua maneira de pensar pode mudar a tua vida completamente. A tua maneira de pensar pode mudar completamente a tua vida. Olha o que Paulo diz em Filipenses: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Pense em coisa boa, gente. Pensa nas maravilhas de Deus. Pensa no que é excelente. Pensa no melhor em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: pense em coisa boa. Pensa nas maravilhas de Deus. Pense em coisa excelente. Pensa no melhor em nome de Jesus. Para de pensar desgraça, de pensar dor, de pensar que não vai dar certo. Ajusta a sua mentalidade para viver milagre. Já sai de casa achando que não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso aqui não é pensamento positivo, não. Isso é chamar a existência. Isso é o poder da fé. Essa mulher gerou na mente dela: eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Eu vou tomar iniciativa, diga iniciativa. Eu vou agarrar a oportunidade, diga oportunidade. E vou chamar a existência o meu milagre. Eu vou tomar a iniciativa que muitos não tomam.
Eu vou romper no meio dessa multidão. Eu vou agarrar essa oportunidade que Deus está me dando, com unhas e dentes. Eu vou pensar coisa boa, vou pensar coisa maravilhosa. Eu vou pensar coisa boa a meu respeito. Eu vou pensar coisa boa a respeito do meu marido, da minha esposa, da minha igreja, do meu pastor, da minha família. Eu vou pensar o que é bom. Eu vou romper com uma mentalidade fracassada, uma mentalidade que só pensa em coisa ruim. Eu acho que eu estou morrendo. Tem uma dorzinha de cabeça, é só uma dor de cabeça. Não, eu já compra meu caixão. Está amarrado em nome de Jesus. Tem uma briguinha no casamento, vai acabar, é nada, de vez em quando brigar é bom. Como diz o pastor Fernando, depois de uma briguinha faz as pazes, e na hora de fazer as pazes é bom, não é? Sim ou não? Quem é casado sabe o que eu estou falando, quem não é, sossegue seu facho. Em nome de Jesus, espera seu tempo, que tudo tem um tempo. Eclesiastes diz, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Saber brigar, né? Não é sair brigando à toa. Eu vou brigar para quê? Pensa no que é bom, viva a sua vida em nome de Jesus. Desfruta da sua vida ao lado da mulher que Deus te deu em nome de Jesus. Desfruta da vida que Deus te deu ao lado do homem que Deus te deu. Desfruta da vida que Deus te deu ao lado dos seus filhos, da sua família. Desfruta da sua vida ao lado de quem você ama. Desfruta da vida. Desfruta a vida. A vida pode ser mais leve, sim, pode ser mais leve. Em meio ao caos, à correria, dá para desfrutar. Desfruta da mesa quando você estiver lá com a tua família. Desfruta da mesa, larga o celular em nome de Jesus. Desfruta da mesa. Conversa com seus filhos, conversa com a sua esposa, conversa com seu marido. Desfruta do teu trabalho, desfruta do teu trabalho. O Espírito Santo está falando algo muito forte ao meu coração. A vida está chata porque você não aprendeu a desfrutar. Aprenda a desfrutar. Sexta-feira à noite, eu estava com a Maria Clara fazendo um rejunte da nossa casa. Eu sei lá porque me deu vontade de rejuntar o piso, gente. E aí eu peguei lá o pozinho, misturei na água e comecei. A Maria, pai, posso te ajudar? Criamos uma memória linda. Fazendo lá um pedacinho de rejunte. Sujando a mão toda, cortando os dedos, tudo, mas desfruta. Desfruta. Desfruta mais da vida que Deus te deu, em nome de Jesus. Desfruta mais da presença de Deus. Sabe, muitas vezes a gente está aqui na igreja, mas isso aqui vira rotina. A gente começa a sangrar, a gente começa a ficar doente da alma, e a presença de Deus a gente não consegue desfrutar, vira rotina. Desfruta da presença de Deus, irmão, chora. Deus tocou no seu coração, chora, ora em línguas, põe o joelho no chão, rola no chão, deita, sai andando pela igreja, roda, gira no manto, faz. Mas desfruta. Eu não vou te dar bronca, não. Mas desfruta da presença de Deus. Desfruta da presença de Deus. Ajusta a sua mentalidade para viver milagre. Dá para tornar a vida mais leve, não dá? Dá para aproveitar mais as oportunidades, sim ou não? Aproveita em nome de Jesus. As mínimas, aproveita cada oportunidade que Deus te dá. Tenha iniciativa. Aí o irmão fala assim, eu queria tanto comprar o meu apartamento. Meu sonho, Marcelo, é comprar um apartamento. E tu já foi fazer uma visita, tomar um café no stand, pelo menos? Iniciativa, meu filho. Aí o irmão, essas coisas eu não podia falar não, mas eu vou falar, vai. O irmão está interessado na irmã da igreja, acha que aquela irmã vai dar bom, hein? E não sei o quê. Iniciativa, meu filho. Compra um panetone para varoa. O Breno da Carla, tava ruim lá numa matéria lá. Aí veio falar comigo, pastor, ora por mim. Falei, Breno, escreve uma cartinha para a professora. Na hora da prova, meu filho, mesmo que você for ruim, toca no coração dela, fala, professora, a senhora é uma bênção. Esse ano foi... Oh, Jesus. Nota 7. Tirou 7 na prova. Entendeu? Ele colocou lá, qual foi a frase que ele colocou? Dá meu celular aqui, deixa eu ver. A Carla mandou para mim, eu vou mostrar para você. Espera aí, eu estou falando aqui, você acha que é história?
A Carla me mandou. Cadê o Breno? Aqui, ó. A prova do crime, ó. Obrigado por tudo, professora. Coraçãozinho aqui, ó. Aí a professora colocou: conta comigo sempre. E outro coração. Nota 7 para você. Meu filho, se não vai na inteligência, vai na estratégia, gente. Né? Tem que dar um jeito aí. Não pode perder o ano. Dá um jeito de passar de ano, meu filho. Em nome de Jesus. Ó, nem todo mundo é bom em tudo. Eu mesmo sou horrível em matemática. Matemática era... Ó, eu sei esse menino, porque eu era igual. Eu não entrava, gente. Matemática não dava certo com a minha cabeça, não combinava com a matemática. Era um parto fazer uma prova de matemática. Recuperação atrás de recuperação. Passava em matemática raspando. Aí eu descobri uma coisa, que nós brasileiros temos o péssimo hábito de querer investir naquilo que os nossos filhos não são bons. Se o menino é ruim em matemática, o que o pai faz? Põe no Kumon, põe não sei o quê, ele é ruim em matemática, você não entendeu? Não investe na matemática, investe em outra coisa. Mas pastor, tem que dar um jeito. Você investe um pouquinho para ele passar de ano. Escreve umas cartinhas para as professoras, né? Trata bem, leva um chocolatinho para a professora, panetonezinho, iniciativa. E tem que ser bom naquilo que ele é bom. Do que ele é bom? Você reconhece seu filho tem uma habilidade natural? Você reconhece isso, sim ou não? Você vê que tem coisa que ele é bom, ele faz assim que você fala: rapaz, esse menino é um gênio nisso. Aí você quer investir em algo que ele é ruim. O menino é bom para contar história, investe nele para ele ser pastor. Oh, Jesus. É história que a gente conta aqui, não é, gente? Uai. Entendeu? Vai dar aula de inglês, né? Aí o menino é bom na história, você quer botar ele para fazer matemática. Mas não vai, gente. Por que eu estou falando isso também? Iniciativa, diga iniciativa. Toma a iniciativa em nome de Jesus. Deus manda eu te dizer que essa semana é semana para tomar iniciativa. Esse ano ainda não acabou. Tem coisa que já era para você ter colocado o pé e não colocou ainda, hein? Não estou incentivando você a sair como louco fazendo um monte de coisa aí não, tá? Ora, confirma no Senhor, toma iniciativa, agarra a oportunidade. Se ficar esperando acontecer, não vai acontecer. O que eu mais... Onde eu destravei foi na minha mente. O que eu sei ensinar é isso. Eu sei ensinar a destravar na mente. A olhar para a palavra de Deus e entender que ela é uma bússola, ela é uma direção. O que eu sei é isso. Então não esperem de mim algo diferente daquilo que eu posso te dar. Se você quer destravar aqui, na sua mentalidade, você está no lugar certo. É isso que eu posso te ajudar. É nisso que eu posso te ajudar. A olhar para a palavra de Deus como o manual da tua vida. A praticar essa palavra e mudar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos onde você está, vamos orar. Senhor Jesus, repete comigo, nessa noite, nós alinhamos a nossa mente à tua palavra. Declaramos que nenhuma mentira, nenhuma ferida, nenhum medo, nenhum ciclo antigo vão ter autoridade sobre a minha forma de pensar. Hoje, nós ajustamos a nossa mente para viver milagre. Assim como aquela mulher pensou na sua mente: se eu apenas tocar em Jesus, serei curada. Nós também decidimos pensar como quem crê, pensar como quem avança, como quem enxerga oportunidades no meio da multidão. Senhor, muda a nossa mentalidade. Remove do nosso meio toda a incredulidade. Limpa o ambiente interno do nosso coração e coloca dentro de nós a fé que provoca o céu. Nós declaramos que o que sangrava está estancado. O que estava morrendo será levantado. E tudo aquilo que parecia perdido será restaurado pela tua palavra. Ajusta os nossos pensamentos
ao teu propósito. Renova a nossa mente, rompe os nossos limites, reacende a nossa fé, e que a partir de hoje, a nossa maneira de pensar nos coloque num caminho de milagres, em nome de Jesus. Amém.